Ouvintes do terror, aqui vai um recado para você. O episódio de hoje pode conter material sensível que desperta memórias, incômodos ou feridas abertas. Sugerimos cautela. Se algo te causar desconforto, você tem o direito de interromper o rito. E como sempre, fones de ouvido são essenciais. Eles não servem apenas para ouvir e escutar o episódio, mas servem para selar o pacto. Aceita te ver, aceita te ouvir. O terror te guia. Olá, ouvinte! Tá começando mais episódio do terror. Eu sou o Fê. E eu sou a Cibs. E bem-vindo ao nosso bestiário. Eu acho que eu vou chamar de bestiário. Chique. Chique demais, né? É onde a gente vai contar pra você a história de criptídeos. A gente vai catalogar criaturas que tá aí nesse nosso mundão, começando com o nosso ilustríssimo abominável Homem das Neves, ou o Yeti. A gente vai descobrir uma curiosidade muito interessante sobre esse nome abominável Homem das Neves. Antes da gente ir de fato pro episódio, eu vou me humilhar de novo para vocês, pedindo um dízimo para nossa seita. Então, venha contribuir para a gente chegar a mais lugares. É só você acessar apoia.se/terror na esquina, que é a partir de R$ 5. R$ 5 você já está aqui com a gente escutando as gravações como se fossem lives e comentando aqui no chat, como Web, Cava, Chatami estão fazendo nesse exato momento. Então não perca essa oportunidade. Além de você poder escutar o episódio em live, tem o nosso chat no WhatsApp, que a gente joga muito conversa fora lá. É muito da hora mesmo. Quem entra não quer sair. Lá ele. Hoje tá que tá indo lá ele. É, e eu até perdi o que eu ia falar. E tem episódios extras também. Então é só você acessar. Acessa aí o Apoia-se que vai dar bom. Mas, se você quer mais histórias fabulosas, mais histórias curtinhas, histórias de ouvintes, histórias do Reddit, é só você acessar Sibeli na Terra do Medo, que com uma maestria maravilhosa, a nossa queridíssima Sibeli, ela conta mais histórias no canal dela no YouTube. Manda mais aí, Cibs, quais são os seus projetos para 2026? Então, gente, por enquanto, nenhum projeto específico, mas de vez em quando a gente solta uma série de creepypastas, que nem semana passada foi Borrasca. Semana passada, não sei nem o que eu tô falando. Que nem ano passado foi Borrasca. E a gente já fez algumas séries bem temáticas, assim, tipo 1999, Pimple, e umas creepypastas, assim, que são mais longas. E aí a gente ambienta, faz de uma forma que a gente gosta, assim, e o pessoal costuma gostar também. A gente também conta creepypastas menores, histórias dos inscritos, histórias do Reddit. E estamos querendo voltar com os casos reais, que a gente gosta muito também. Então dá uma olhadinha lá no canal. Aqui no Spotify tem as creepypastas e no canal tem mais histórias, no canal do YouTube. E os links vão estar na descrição desse episódio. Mas eu ia comentar que 1999 é uma creepypasta maravilhosa, Nossa, é incrível. muito boa. Mas você só conta creepypastas incríveis, então É verdade. quem sou eu? Vamos começar então a falar sobre o Yeti. Como que você ouviu falar de Yeti? Qual é a sua familiaridade com ele? Antes de pesquisar, claro, pro episódio. Eu chutaria, porque foi a minha experiência com o Yeti, foi vendo alguma animação da Disney ou alguma animação americana. Nossa, tinha um desenho que tinha um pé grande muito deixa eu dar um Google aqui, mas muito característico, sabe? Eu acho que você já deve ter visto também. Então, porque eu já tinha ouvido o nome Pé Grande em vários lugares, assim, Pé Grande. Aham. Só que, quando eu era criança, eu achava que era apenas uma pessoa com um pé muito grande. Eu não, porque não é uma lenda daqui, sabe? Sim, Então realmente. não é uma coisa que é contada pra gente sempre.
Aí, conforme a gente vai vendo mais histórias e tal, eu fui entendendo que era um criptídeo, mas não com essa palavra, que eu aprendi Uhum. essa palavra inclusive com você. Mas eu ouvi assim, e aí um Yeti, um pé grande, que me marcou bastante, foi o que apareceu em Monstros S.A. Quando o Mike Isso. e o Sullivan são banidos, eles vão morar com o Abominável Homem das Neves. Só que ele é uma gracinha e ele fala: Eu não gosto de ser chamado de Abominável Homem das Neves, eu quero ser chamado de o Adorável Homem das Neves. Cara, então eu estava te falando da animação e aí eu fui pensando e putz, Monstro S.A. E Monstros real, foi de S.A. Monstros S.A. o primeiro contato que eu tive com o Yeti. Aí, a gente pode colocar Yeti e pé grande dentro de uma mesma caixinha que seriam primatas altos com pés grandes. Ah, e outra vez que eu ouvi falar do pé grande também foi quando eu estava pesquisando sobre aquele caso, eu não sei se você conhece, o Passo da Dyatlov, que o Sim, sim. pessoal, para quem não conhece, é um pessoal que foi escalar, foi acampar, sei lá o que eles foram fazer, mas eles foram para um lugar onde tinha muita neve, muita, 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 muita neve. E aí eles morreram em circunstâncias muito doidas. E uma das teorias sobrenaturais é o pé grande. Aí quando eu tava pesquisando, aí tava falando do Yeti, né? Que poderia ser uma Uhum. solução, entre aspas. Então, o Passo de Atlov, ele é russo, né? Então, aí a gente vai chegar nessa questão de regionalização do Yeti, mas é uma forte teoria para esse caso. Sim, sim. Mas a ciência explica bastante coisa também desse caso. Ah, explica bastante, apesar de que ainda não se sabe o que aconteceu lá, mas explica bastante. Aham. Eu lembro de ver sobre o pé grande em iCarly, mas a minha paixão surgiu quando eu vi na Discovery o Josh Gates procurando o pé grande, o Yeti no caso, em um dos episódios de algum programa que eu assistia dele. Josh Gates é um dos apresentadores de, eu vou falar shows de realities, mas shows da Discovery em que ele procura coisas insólitas, diria criptídeos, lugares paranormais, mas também ele vai atrás de tesouros, de lendas que não são só bizarras, mas vai atrás de um diadema ou de uma coroa que tá perdido, Excalibur e vai, enfim, ele faz isso. Aí, desse programa eu me apaixonei por criptídeos e surgiu a paixão com Pé Grande e Yetis. Ai, arrasou. É de qual canal? National Geographic? Na Discovery. Discovery. É, depois eu te passo uns links, mas o principal atualmente que ainda lança episódios é o Expedition X. Aham. Depois eu mando o link. Tem na Discovery. Na Discovery, National Geographic, tem um monte de programas assim, né? Tem. Misteriosos, não sei o quê. Tem até aquele cara que virou meme com aliens. Não sei se vocês conhecem, é muito específico. Tem! Esse é do History. Esse é do É, no History. History, aham. Aham. Que ele tem o Esse é muito cabelo super específico. pro alto, né? Sim, 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 são memes muito específicos Aham. que aí Mas na HBO Go tem os episódios desse que eu comentei. Mas então, mas agora pense em um lugar com mais de 8.000 metros de altitude, naquilo que os montanhistas chamam de zona da morte. Nesse ambiente, a pressão atmosférica é tão baixa que o corpo humano começa a sofrer danos em nível celular a cada minuto de exposição. É basicamente um deserto de gelo e rocha, só que de forma vertical, marcado por ventos constantes e frio extremo, onde a natureza impõe limites rígidos aos seres humanos. para muitas pessoas esse cenário é o limite da resistência física, mas para povos como os Sherpas e os tibetanos, esse ambiente faz parte da vida e da história deles. O mistério não começa com vídeos de internet, mas com uma figura presente na espiritualidade da região. Nessas comunidades, o Yeti é visto como uma figura antiga e respeitada,
sendo considerado o guardião das montanhas. Eu acho legal já dar uma contextualização, mas o Yeti em si, a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas o Yeti em si, ele fica mais concentrado na região do Himalaia. E os Sherpas, fazem parte da cultura do Nepal, e o Tibete fica bem próximo, então é tudo na cordilheira do Himalaia. Mas já o termo Yeti, ele vem da palavra Sherpa Ye, significa rocha, e Te, que significa urso. E se a gente for fazer uma tradução literal, é como se fosse urso das rochas. E na cultura local, ele também é chamado de homem do penhasco. E é descrito como uma criatura bípede que vive em altitudes acima de 4.500 metros, em uma região onde poucas espécies conseguem sobreviver por muito tempo. E aqui surge um ponto fundamental para a gente entender esse mistério. Antes do mundo ocidental criar o rótulo de abominável homem das neves, existia uma identidade muito mais específica para os nativos. Eles não falavam de um monstro genérico, mas sim do Meti, uma criatura que para eles habita as áreas mais isoladas e altas do planeta. Você falando do Matt, eles define o que os pesquisadores chamam do Yeti clássico. Ele é descrito como um ser bípede com altura entre 1,80 e 2,70 metros de altura, coberto com uma pelagem densa e grossa. E essa característica física é o que permite que ele resista e se desloque com facilidade em condições climáticas que seriam fatais para qualquer explorador comum. E tem um contraste interessante na forma como ele é visto, porque enquanto no Ocidente ele foi transformado numa fera perigosa para filmes, livros, o Yeti é integrado ao budismo tibetano. Lá ele é visto como um animal capaz de seguir princípios espirituais, e suas imagens aparecem em monastérios como figuras de proteção contra as influências negativas. E eu acho interessante que não todas, mas muitas dessas criaturas vêm como uma proteção, né? Se você for ver aqui trazendo para o Brasil o Saci, o Curupira, tem essa coisa de proteger a floresta. É verdade, e no caso ele tá como um guardião de montanhas, protegendo a região que ele habita, né. E Sim. o que a gente faz é o roubo da cultura e desloca ele para outros lugares, como a americanização do Yeti mesmo. E fazendo ele ficar mais característico não, fazendo ele ficar mais perto de um pé grande do que ele realmente é. Ele não é um pé grande, ele tá longe de ser um pé grande, apesar de características físicas serem bem parecidas, sabe. Aliás, eu acho que o Yeti tá mais perto de existir do que um pé grande. Mas calma, vamos falar primeiro que a fama dessa criatura, ele nasceu de um erro de tradução em 1921. Durante uma missão ao Everest, o tenente-coronel Howard T. Bury encontrou pegadas enormes a 6.000 metros de altitude. Os seus guias chamaram o rastro de Metokangimi, um termo que o coronel traduziu corretamente na época como o Homem-Urso, ou o Homem Selvagem das Neves. Só que quando essa notícia chegou ao jornalista Henry Newman, ele interpretou o sufixo "meto" como detestável e criou um nome que ficou famoso no mundo todo, né? Que a gente conhece como o Abominável Homem das Neves. Esse nome deu à criatura uma imagem de terror que o folclore original, muito mais focado na natureza e no misticismo local, nunca teve. Eu fiquei pensando no nome Abominável Homem das Neves, e a gente usa relativamente pouco ele perto do Yeti. Mas aí pensando mais um pouco, eu percebi que a gente usa mais o Abominável Homem das Neves do que o Yeti. Apesar de que a gente usa esses termos tão pouco, mas tão pouco, eu acho que eu falei esses nomes uma vez ao ano, se eu falei em um ano sobre eles. Mas a gente fala tão pouco sobre isso, porque não é da nossa cultura. É o que eu estava falando, assim, porque fica até difícil da gente imaginar onde a gente ouviu sobre isso, porque realmente não é da nossa cultura. E é muito doido pensar, né, que a gente ouve muito falar de saci, que nem eu citei, né? A gente ouve muito falar de lobisomem, porque é uma coisa mais próxima da gente. Aqui não tem neve pra gente ter essa familiaridade toda.
realmente. E com essa explicação da tradução, a gente até volta no que eu falei do filme do Monstros S.A., em que ele quer ser visto como o adorável Homem das Neves, porque faz sentido. Porque ele, na verdade, tá ali pra proteger e não pra fazer o mal, sabe? Sim, Assim como todos os outros monstros em Monstros S.A. sim, e pensando nisso como uma crítica, às vezes o roteirista pensou em fazer uma crítica ao termo Abominável Homem das Neves, que foi traduzido de forma errada e acabou sendo abominável e não apenas Homem das Neves ou Homem-Urso. E Sim, pegou, sim. né, esse nome e Aham. acabou deixando ele com uma visão: "Ô, monstrão, eu vou destruir vocês". Mas a gente falando sobre a cultura, de criaturas humanoides, primatas gigantes acima de 2,70 m de altura, nos Estados Unidos eles são fissurados em pé grande. Tipo, é febre o pé grande nos Estados Unidos. Tem pessoas que saem pra caçar pé grandes. Eita, gente, que fetiche é esse em pé? Que isso? Então, aqui no Brasil, a gente tem apenas uma lenda que se assemelha ao pé grande e mesmo assim ela é muito mais característica e muito mais regionalizada do que apenas um primata gigante, que é o Mapinguari. E ele tem a característica da boca em vertical na altura do peito. Então, é muito diferente. É muito diferente. Mas ele tem um pé grande. Vou pensar na característica física. É, ele tem um pé grande. Pés, Ele tem pés um pé grandes grande. aqui, vamos abrir um OnlyFans de pés. O que é o pé grande pra você? A partir de quanto? Quanto uma pinguari calça? Quanto o Yeti calça? É aí que a gente entra numa questão. Meu tio recebeu um grupo de turistas que veio fazer uma trilha para pesquisar e produzir um documentário sobre o Yeti. Eles fazem isso há muitos anos. A pesquisa deles os trouxe aqui ao Nepal há alguns anos. Foi realmente interessante ouvir as descobertas que fizeram até hoje. Em quase todos os países existem avistamentos e histórias relacionadas a esses monstros gigantes. Cada um tem seu próprio nome: Pé Grande, Yeti e por aí vai. O fato mais interessante é que todas as pessoas que eles entrevistaram viviam, em sua maioria, em áreas remotas sem infraestrutura nenhuma. E todos tinham histórias semelhantes sobre os padrões de comportamento da criatura em quase todos os países. Eu sou um Sherpa que vive na região de Khumbu, perto de Lukla, e até eu já ouvi histórias sobre o Yeti. A mais comum é que, quando o Yeti vem, ele soa como um grupo de pessoas gritando e vindo em sua direção. E quando isso acontece, todos entram em suas casas e fecham tudo. Dizem que ver um Yeti é um presságio muito ruim e que muitas vezes não tem cura. A pessoa que encontra um geralmente adoece e morre. Os meus avós e seus parentes disseram que alguns de seus próprios avós morreram por motivos semelhantes, e aqueles que sobreviveram tiveram uma experiência traumática e ficaram paralisados pelo resto da vida. Mas houve um que sobreviveu. Disseram que o Yeti que ele viu tinha morrido, então a maldição foi quebrada ou algo do tipo. Ele contou que a criatura era colossal, com chifres e garras de urso, e que a criatura literalmente pegava as ovelhas que ele estava levando para pastar com suas próprias mãos, e que rasgavam elas ao meio e bebia o sangue. Todo o rebanho dele foi morto e ele foi o único que conseguiu voltar vivo após o incidente.
Mais tarde, encontraram o Yeti morto e seus restos foram levados pelos moradores da vila para protegê-los de outros mal-agoros. Mas ainda é interessante ouvir sobre isso. Dizem que até em Mustang, Loma, Fang, existem restos de um Yeti, e até no monastério de Tinhagonte existe restos de um Yeti também. Mas para entender um pouco mais desse mistério que roda o Yeti, a gente precisa conhecer um pouco da onde vem da onde vem ele, né, o seu domínio geográfico. O Yeti tem um endereço mais ou menos na região mais isolada do Himalaia, principalmente no Nepal e no Tibete. Mas a sua área de influência vai além, alcançando o norte da Índia, o Mianmar, o Butão e até florestas da Sibéria russa. Em 1961, o governo do Butão declarou o Yeti como um animal real e criou um santuário de vida selvagem em Sakteng, que é um parque nacional projetado especificamente para proteger o habitat natural desse ser. A criatura habita tanto as cristas de gelo eterno quanto os vales densos e inexplorados. A topografia desses locais é tão difícil que quase não existe vida humana. Fisicamente, os relatos descrevem um humanoide bípede que mistura características de um grande macaco, um grande urso e um homem selvagem. A altura média nas histórias ocidentais fica ali entre 1,80 e 2,70, embora a tradição local identifique variedades muito específicas de tamanhos diferentes. Voltando um pouquinho, eu queria comentar que eu achei fantástico um país declarar que uma espécie que é uma lenda exista e criar um parque nacional para poder proteger o habitat dele. De forma indireta, é, é uma forma de preservação muito maneiro isso. Eu Sim. gostaria que isso fosse feito em outros países, usar uma lenda como um motivo para você preservar a natureza. Não, isso é muito legal, isso é muito legal. Porque, querendo ou não, as lendas são importantes, eh, tanto para a história oral, para o nosso cotidiano, diz muito sobre a cultura, faz todo sentido isso, sabe. Que nem aqui em Juiz de Fora tem tem um negócio que fazem toda a época de Halloween, assim, uma atividade que fazem com as crianças, é a caça ao saci. As crianças são levadas com uma lanterninha e para um parque, assim, um parque da cidade, e aí elas caçam saci. Aí eu acho muito bonitinho, porque é uma forma da gente aprender, porque, querendo ou não, a nossa cultura é muito americanizada, a gente, sabe, puxa muita coisa de lá, e a gente acaba não sabendo do nosso próprio folclore. Então eu acho que até fazer um parque, um santuário para essa lenda é uma coisa de trazer mais nacionalidade também, sabe? Tira essa americanização que o Yeti pegou como o Abominável Homem das Sim. Neves e foi para os filmes, mas eu achei muito legal esse ato de caçar saci. Eu já fui caçar saci com o meu pai, umas vezes, com peneira. E É, peneira, as crianças são levadas com uma lanterninha cada uma e com uma peneirinha. Ah, é uma muito peneirinha. bonitinho. Então, você acabou de me trazer boas lembranças. Eu vou perguntar ao meu pai se ele lembra da gente caçando saci, mas a gente já saiu com a peneirinha. Eu até Se arrepiei agora se você falando que eu te trouxe boas lembranças com isso, porque tá vendo, é importante, sabe, são sim, coisas legais. e você não precisa ficar só pegando coisas do exterior, dá pra fazer isso com coisas nossas, que contam a nossa Sim, cultura. sim. E a gente precisa tirar, essa questão do Monteiro Lobato de que são só coisas infantis, que são só, bonitinhas e fofinhas e infantilizadas. Não, é o povo mais velho, é o povo mais novo, é tudo, é a gente. Sim, sim, é muito importante. Não existe apenas um Yeti, existem espécies de Yeti.
A gente vai ter o Nialmo, que é um gigante de pelagem preta que pode chegar a quase 5 metros de altura. Tem os Chuti, que tem cerca de 2,40 de altura. Tem os Ranchimbombo, que é uma versão menor, de pelos avermelhados e que não passa de 1,5 m de altura. Diferente dos monstros esbranquiçados que o cinema mostra, a descrição real fala de uma criatura coberta por pelos espessos de tom marrom escuro, cinzas ou de castanho avermelhado intenso. Mas eu acho que faz sentido ele ser retratado como com pelo esbranquiçado, apesar de apesar dos pesares, porque eu acho que quem representa ele com pelo esbranquiçado pensa em: "Ah, ele vive na neve, então ele tem que se camuflar nesse lugar". Sim, faz muito sentido também. É. Faz muito sentido. Algumas amostras de pelos encontradas em monastérios foram descritas como escuras na sombra, mas que ganham um tom vermelho e vibrante quando elas são expostas à luz do sol. A sua anatomia é adaptada para sobrevivência extrema, com um físico robusto, musculoso, testa larga e nariz achatado. Os braços são longos e poderosos, chegando a alcançar a altura dos próprios joelhos. O rosto possui traços fortes e o olhar causa uma mistura de medo e respeito para quem observa eles. O comportamento do Yeti também é marcado por táticas de sobrevivência e defesa de território. Ele é descrito como um mestre do mimetismo, então ele é capaz de ficar imóvel por várias horas e ficar parecendo uma rocha ou uma árvore que foi queimada ou quebrada. Além disso, os relatos mencionam a sua incrível velocidade e agilidade para escalar aqueles paredões de gelo que seriam intransponíveis para qualquer tipo de pessoa. E alguns relatos também não descrevem ele só como uma criatura física, mas um ser, talvez até paranormal, que vive e domina perfeitamente o ambiente onde ele vive. Nas comunidades locais, o contato com o Yeti vai além do encontro físico e entra no campo das crenças populares. Existe uma convicção profunda de que avistar a criatura ou encontrar suas pegadas traz um período de muita má sorte para a família do observador. Esse temor ajuda a manter o isolamento da espécie, já que muitos moradores preferem evitar as áreas onde o ser costuma ser visto, preservando o mistério que envolve as montanhas. E eu acho que as lendas surgem muito disso, essas lendas que trazem uma proteção, que falam de criaturas que protegem aquele ambiente, é muito uma forma de manter as pessoas mais distantes através do misticismo, sabe? Porque a gente sabe que o homem, ele destrói as coisas, né? É o que a gente mais faz como Sim, o homem, como sim. espécie, né? Como humanidade, como coletivo. Então, essas lendas, essas crenças acabam que servem para manter uma distância higiênica desses lugares que precisam ser preservados. Sim, nossa, eu concordo muito. Principalmente os homens colonizadores, digo isso como europeus e agora os imperialistas como os americanos, mas os Sim. europeus que chegaram aqui nas Américas e, bom, colonizaram, entre muitas aspas, os povos nativos. No Alasca tem o Nantinnaqui, que é um pé grande mais espiritual que ele protege a cidade de Portlock. E todo mundo saiu dessa cidade porque é assombrada por Nantinnaq. Começou a ficar mais forte a partir dos colonizadores que chegaram nessa região para poder colonizar os nativos que moravam naquela área e vivia em paz com a criatura. E a partir do momento em que essa paz foi rompida, ele começou a perturbar as pessoas que ficam naquela área. Então ninguém aguentava mais ficar lá, era atacado sempre e o pessoal vazou de lá. E isso aconteceu de fato. Então, se foi um urso de proporções maiores do que o normal, a gente não sabe, porque esse mistério não foi desvendado. Mas houve um abandono dessa cidade. Então, faz muito sentido com o que você disse, que faz bem em preservar e deixar, mas não vamos nos meter muito no seu território. É uma forma mais mística de. É tipo esse exemplo que você deu, sabe? A gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Então, vamos manter ali uma, sabe?
uma Uhum. distância, uma coisa, uma ficar mais distante mesmo. Durante as férias de Natal da pós-graduação, entre dezembro de 1983 e janeiro de 1984, fiz parte de uma expedição ao Monte Everest. A gente não ia subir até o cume. Basicamente, caminhamos a pista de pouso de uma pequena cidade montanhosa até o acampamento na base da geleira Khumbu, de onde os alpinistas reais partem. Leva cerca de 10 dias para ir e 10 dias para voltar, com paradas em monastérios pelo caminho para se ajustar à altitude. Era inverno no Nepal, então a maioria das altitudes elevadas estava basicamente deserta. É muito frio e rochoso lá em cima. Não é muito convidativo, mas é de uma beleza árida. A caravana de carga tinha ido na frente para montar o acampamento e cada um de nós caminhava em seu próprio ritmo até nos encontrarmos no final do dia. Era meio da tarde e, ao dobrar uma curva fechada em uma trilha minúscula e estreita na borda da montanha, encontrei uma criatura parada no caminho, em frente a uma cascata de gelo. Era claramente algum tipo de primata. Não era enorme, tinha entre 90 e 120 centímetros de altura, pelos grossos e avermelhados como um orangotango, braços longos, e a gente ficou só olhando e encarando por talvez uns 10 segundos, e então ele se virou, escalou a cascata de gelo, de uns 6 ou 7 metros, e desapareceu no topo. Eu não me senti ameaçado por ele de forma alguma, mas eu fiquei impressionado com a sua velocidade e agilidade. Ele simplesmente subiu a parede de gelo vertical e sumiu. Ele não parecia assustado ou em fuga, estava só seguindo o seu caminho. Fiquei perplexo por alguns minutos, mas acabei retomando minha caminhada. Quando comentei ao nosso guia Sherpa sobre o ocorrido, ele disse que era um Yeti. Embora o inglês dele fosse limitado, eu tive a impressão de que havia uma variedade de animais que eles consideravam ser Yeti, não apenas o tipo abominável Homem das Neves do desenho do Johnny Quest que a gente discutiu por aqui. Então, o que quer que exista lá em cima, pelo menos no início dos anos 80, tinha um pequeno macaco com excelentes habilidades de escalada. Então vamos falar um pouquinho da parte, eu acho que é a parte mais legal. As evidências vai deixar toda essa lenda com rastros mais concretos, sabe? Ao longo das décadas, alguns investigadores acumularam o que se chamam de provas clássicas, mas que infelizmente a tecnologia moderna trouxe algumas respostas inesperadas. O mito agora tem que enfrentar a precisão que os laboratórios trouxeram, né? Onde as análises detalhadas confrontam as histórias contadas por gerações e gerações de exploradores e moradores e monges locais sobre o mistério que as montanhas escondem. Maldita ciência com suas tecnologias. Ai, 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 deixa a gente aqui, Para que deixa a gente analisar o sonhar. pelo? É, ai, deixa, gente, meu Deus, eu quero continuar acreditando. Caceta. Tudo começa com as famosas pegadas encontradas pelo Eric Shipton em 1951. A 6.000 metros de altitude, ele registrou uma marca de 33 centímetros, que exibiam um dedão isolado e uma anatomia grande de primata. Só que onde muitas pessoas veem monstros, outros veem física. O derretimento da neve e a erosão do vento podem distorcer o rastro de um animal comum, expandindo a marca até que ela forme formas gigantescas. Então, duas partes. A primeira
é que eu dei uma pesquisada em tamanhos de centímetros de pés humanos. E entre 41 e 44, se não me engano, que é bem comum, os pés masculinos chegarem, vai até 27 centímetros. Então a gente tem aí 6 centímetros a mais do que seria um pé convencional. E a outra é, como uma pegada de urso, que é bem característica, chegaria no formato de um pé com proporções humanas, mostrando humanas, eu digo, dedão, que tem um dedão que se aparenta nessa pegada. Então, porque uma pessoa, por mais que uma pegada fique maior, né, que nem a explicação que eu acabei de falar. Você pisa, aí a neve vai derretendo, vai ficando maior. Só que ninguém vai pisar descalço, teria que ser realmente um urso. O urso era um furry, a Abby falou aqui no chat. Mas parece muito um pé humano maior. Assim, que se for olhar, não parece um animal. Não parece um animal, tem um formato bem humanoide. Eu tô mandando Humanoide, humanoide. algumas imagens no grupo. Eu tinha esquecido de mandar as paisagens exuberantes do Himalaia, e é onde é a região onde ele habita. É muito inóspito, então eu diria, tipo, cara, facilmente um ser passaria despercebido assim nessa região. Mas voltando na questão do pé, ele, ele tem muito o formato de pé humano, ele é mais largo. É um pé grande, literalmente, em várias dimensões. Sim, eu acho que o que mais chama atenção é que ele é bem largo, ele não é estreito Uhum. igual o nosso. Uma das histórias mais surreais envolve o explorador Peter Barney e uma relíquia do monastério de Pambosh, no Nepal, uma suposta mão mumificada da criatura. No final dos anos 50, depois de uma doação bem generosa, o Barney conseguiu a permissão para levar apenas um dedo dessa mão. Só que ele tinha um desafio, que levar esse dedo para os Estados Unidos era considerado contrabando. Então, a solução para esse problema, ele veio de uma forma quase cinematográfica, quando ele encontrou um astro de Hollywood, o Jimmy Stewart, e sua esposa Gloria na Índia. A Glória, que é a Gloria Stewart, ela aceitou ajudar e escondeu o osso dentro da sua mala de roupas íntimas, acreditando que nenhum oficial iria ousar tocar na lingerie de uma mulher, não é mesmo? O plano quase falhou quando a mala sumiu no aeroporto de Londres, mas acabou sendo devolvida intacta por um funcionário. O oficial confirmou que nunca abriu a bagagem, afirmando que um cavalheiro britânico jamais reviraria as roupas íntimas de uma dama. Quase que ele perdeu esse dedo. Mas vamos pausar aqui que logo a gente volta nessa história. Mas é muito maluquice você contrabandear um dedo de um suposto pé grande, né? É muito maluquice você contrabandear um dedo. Fim. Sim, sim, não precisa ser de um pé grande e de um dedo. Pois é. Imagina, você tá levando a parte de um corpo cruzando fronteiras. Será que ela jogou as lingeries fora? Você jogaria uma lingerie fora se você usasse ela como um invólucro para um dedo de um Então, suposto pé grande? aí eu fico me perguntando, eles colocaram numa sacolinha? Porque a minha avó, quando me manda comida pra cá, quando ela manda feijão, ela coloca em 30 sacolinhas plásticas pra não vazar. Então eu acho que seria dessa forma. Quando foi a data que isso aconteceu? Já tinha plástico no mundo? 1954, com certeza. Já tinha plástico no mundo. Inclusive, os plásticos que existiam naquela época ainda estão aqui. Mas, estão aqui no nosso mundo. Mas, se eles enveloparam certinho, botaram num ziplock, não sei o que, eu acho que eu usaria minhas calcinhas. Colocaria também as calcinhas num ziplockzinho separado, sabe? Aham, aham. Você não usaria, não, amigo? Eu usaria. Eu usaria. Acho que me daria sorte. E eu contaria essa história pra todo mundo também. É uma A baita calcinha que eu tô história. usando bem tocou no dedo de Yeti, tá? Que fetiches estranhos. Não é?
Por alguns séculos, esses locais, eles guardam escalpos e mãos como itens sagrados, como sendo de Yetis. Eu acho isso muito legal. Só que daí vem a ciência pra quebrar essa parte legal da história. Ah, olha só, quem chamou a ciência? Quem deixou entrar no chat? Foi o Sir Edmund Hillary, e ele levou dessas relíquias, eu acho que, se não me engano, foi um escalpo para ser feito como análise, e ele descobriu que o tecido pertencia a uma espécie de cabra local. E em 2011, o próprio dedo transportado pelo Stewart também foi testado e foi revelado que era um osso humano. Ih, esse pá cometeram até um crime, hein? Botando esse dedo numa mala de calcinha. Será que eles responderam por isso? Acho que não, né? Ah, Acho que não. sei, não sei, complicado. Mesmo com as explicações científicas, relatos de ataques violentos mantêm o mistério vivo. Em 1974, uma jovem de 19 anos chamada Lakpa Domani cuidava do seu rebanho na região de Solukhumbu, no Nepal, enquanto ela estava ali em uma pastagem isolada perto da vila de Machermo. Uma criatura enorme e coberta de pelos surgiu repentinamente da montanha e avançou contra ela em alta velocidade. Só que a jovem foi agredida com tanta força que ela perdeu a consciência durante o ataque. Quando ela acordou, ela encontrou 5 dos seus iaques mortos de uma forma brutal. O detalhe mais aterrorizante foi o método que isso foi executado. Os animais, eles tiveram seus pescoços quebrados e um dos iaques, ele tinha a cabeça torcida de uma forma que seria impossível para um predador comum realizar. Ah, isso me lembrou um caso que eu já trouxe até na Terra do Medo, mas eu tô pensando se eu não. Se mesmo eu trazendo na Terra do Medo, se eu trago pro terror, se o Fê me permitir. Eu não sei se você já Manda. ouviu falar na besta de Gévaudan. Já ouvi falar muito na besta de Givaudan. É o A gente dos pode fazer casos de um. lobisomens, né? Ai, a gente pode bem falar sobre, hein, no episódio. Num Uhul, vou episódio preparar aqui. uma pauta. Eu posso. Ai, vamos. Eu te mando qualquer coisa, o roteiro que eu fiz pra Terra do Medo, que tá cheio de fontes. Aham, Ai, eu manda, amo, manda hein? por favor. Manda por Ai, favor. vamos fazer, porque é um mistériozinho bacana também, nesse estilo assim, de coisas muito doidas acontecendo sem explicação. Aham. Nossa, e é fascinante a história, porque tem Sim, relatos, tipo, de mortes reais. sim, sim. O escritor britânico Bruce Chatwin disse que estava no Nepal na época para escrever o seu livro. Ele entrevistou essa jovem pessoalmente. Em seus registros, ele destacou que ela foi enfática ao dizer que a criatura não era um urso, mas um demônio humanoide gigante. Apesar do testemunho dela detalhado e das carcaças dos animais, as autoridades locais encerraram o caso como uma simples briga entre os iaques por falta de provas físicas. Mas esse desfecho também ilustra que o maior obstáculo para a existência da criatura é uma falta de genética que é favorável para confirmar os relatos, porque relatos a gente tem bastante, mas falta prova. Os pesquisadores analisaram dezenas de amostras de pelos, ossos, fezes que o pessoal levava falando que encontraram nas trilhas, sendo de Yeti. Só que o resultado é quase unânime. A maioria dos itens pertencia a ursos pardos ou ursos negros asiáticos. E teve até um dente como uma relíquia, mas o DNA falou que era de um cão doméstico. Em 2013, surgiu uma nova esperança com um estudo sobre um possível ancestral de urso polar isolado no Himalaia, mas a teoria foi logo corrigida por novos testes. Até as famosas pegadas bípedes ganharam uma explicação mecânica. Ao subir as encostas, o urso negro coloca a pata traseira exatamente sobre a marca da pata dianteira, criando uma trilha sobreposta que engana observadores experientes, simulando caminhar de um gigante. Que urso inteligente da porra. Eu acho, tipo, ok, eu acho fantástico ursos fazerem isso, mas eu acho
Que é começar a falar, tipo: "Ai, não tem explicação, vou falar que são ursos porque eles caminham desse jeito". A pegada é diferente, se não foi Sim, um humano que forjou isso. A pegada é bem diferente de um urso, dá pra ver que é bem diferente. é que nem a gente conversou, parece uma pessoa muito, assim, com um pé muito grande. É diferente. Ah, mas eu queria muito ver esse urso andando, que deve ser muito bonitinho. Desculpa. Eu só achei muito fofo imaginar. Tem a do Josh Gates, ele é diferente também a pegada que ele encontrou e que ele tirou o molde. Ela é mais humana do que a outra foto. E tem uma foto da mão. Ela existe, a mão. Eu acredito que ela esteja faltando o pedaço do dedinho que o rapaz levou para os Estados Unidos. E o escalpo. Que o cara levou na mala de calcinha. É. Ah, esse é o E escalpo. é o escalpo. O escalpo é o topo da cabeça, Aham. onde fica o cabelo. Em 2019, recente isso, recente 7 anos atrás, o exército indiano, ele divulgou que a sua equipe de montanhismo encontrou pegadas misteriosas de 81 centímetros perto do acampamento base de Makalo. A instituição afirmou que esperou para divulgar as fotos até ter certeza de que batia com as teorias. Só que o pessoal recepcionou isso um pouco cético demais. E os especialistas explicaram que as marcas eram provavelmente dos ursos locais e que foram deformadas por causa do degelo. E mantiveram o Yeti lá num campo mais folclórico. Deixa eu encaminhar as fotos do pessoal do exército indiano que postaram no Twitter. A perspectiva não dá pra perceber que é 81 centímetros, né? Mas é bem espaçado. E pro É, exército indiano fazer isso, ou eles estão com tempo demais pra ficar forjando pegada de pé grande, ou eles confundiram com um ser humano que estava caminhando lá. Só que o tamanho das pegadas, 81 centímetros é a distância entre uma pegada e outra. agora você tem um ponto. Acho que sim. É, não é? Porque também não parece, by the way. Eu não sei o nome desse trem de esqui. Um ski pole. Que eu sei o nome dele em inglês, mas não sei em português. Nossa, que international! Um ski pole, ele tem entre 1,40, mas o menor tem 80 centímetros. Então, Aham. pô, um bastão de esqui com 80 centímetros e a passada É da é foto uma passada passa. grande. Passa, É passa bem bem. grande. O meu primeiro nome é Debbie. Eu não tô muito na posição onde meu nome completo possa ser revelado. Eu gostaria que não fosse o caso, o meu encontro foi breve, mas ficou marcado em mim desde então. Em 1997, meu marido e eu a gente estava em Peace Corps como voluntários para fazer algum bem no mundo. Fomos destacados para o Nepal, em Dolpa, uma das áreas mais remotas ao norte, nas profundezas das montanhas do Himalaia, a cerca de 3 a 3,5 mil metros acima do nível do mar. Dolpa faz fronteira com o Tibete. Na época, a área era fechada para turistas. É muito remoto, mas como a gente era do Peace Corps e a gente estava baseados lá, tínhamos permissão para fazer trilhas até cidades rurais para realizar nosso trabalho. Vivíamos principalmente com o povo budista. Eles eram pessoas honestas, trabalhadoras, maravilhosas e pacíficas. A gente estava numa jornada para prestar serviços a profissionais de saúde comunitários locais em vilas muito isoladas. Eu sou enfermeira pediátrica, então eu ensinava técnicas de parto seguro e cuidados com bebês e crianças, especialmente para queimaduras e diarreias, gastroenterites e desidratações. Fazíamos trilhas de 2 semanas por vez, às vezes caminhando acima de 14 a 15 mil pés, acima da linha das árvores. É muito isolado. A vila mais próxima ficava a um dia de caminhada de distância, com casas de chá ou alojamentos ocasionais a cada 2 ou 3 horas ao longo da trilha, que seguia o rio glacial com pontes ocasionais para atravessar.
As pontes muitas vezes eram apenas dois troncos grandes cruzando o rio revolto ou, às vezes, pontes suspensas de plataformas de madeira. Certa vez, voltando de uma longa trilha de 2 semanas, a gente estava caminhando para casa ainda há cerca de 2 ou 3 dias de Dunai, a nossa vila de origem. Nossas mochilas pesavam cerca de 11 a 13 quilos, então elas estavam compactas. Essa era a era antes dos celulares. Não que fizesse diferença, porque até hoje eu duvido que haja internet ou Wi-Fi por lá, de tão remoto que é. Mas a gente tinha uma câmera comum que eu guardava no fundo da mochila. Meu marido estava na minha frente na trilha. A gente estava caminhando há várias horas seguindo o rio glacial. À minha direita estava o desfiladeiro íngreme, que descia a montanha até o rio. À minha esquerda, a encosta subia de forma tão íngreme que era muito difícil para alguém escalar ou subir. A gente estava seguindo, cada um em seus pensamentos, quando de repente senti os pelos da minha nuca se arrepiarem e os meus ouvidos começarem a zumbir. Ficou um silêncio mortal e eu olhei para frente e eu vi meu marido ainda caminhando adiante na trilha. Parei, olhei para baixo e bem na trilha de terra tinha uma pegada muito grande que atravessava o caminho inteiro, talvez com 40 ou 50 centímetros de comprimento, muito maior que a botina de trilha. Eu conseguia distinguir facilmente os dedos, com um dedão em uma base de pé chato e um calcanhar muito largo. Pensei, uau, alguém tem pés gigantes e chatos. Mas por que alguém estaria descalço aqui? Até os nepalenses usam calçados ao caminhar. Geralmente chinelos, na verdade, então eu simplesmente congelei com meu coração saindo pela boca e ele começou a disparar no peito. Eu sabia que aquilo estava lá me encarando, à minha esquerda. Eu conseguia sentir, eu percebia aquilo bem ao meu lado, no arbusto, a poucos metros de distância na encosta das montanhas, me vigiando pela visão periférica. Tinha um rosto humanoide e olhos que me encaravam. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Eu não conseguia distinguir o corpo porque estava atrás de uma árvore, espiando de lado. Eu sabia que, se não gritasse para o meu marido vir ver a pegada, ele nunca acreditaria em mim. E eu não ia tirar minha mochila para pegar a câmera. Tava com medo demais e tinha aquela sensação de corre agora. Então, na minha mente eu ouvi aquilo dizer: apenas continue andando, eu não vou te machucar, mas continue andando, não olhe para mim. Eu respondi mentalmente: eu só quero mostrar a pegada ao meu marido e depois a gente vai embora. Eu tentei gritar, mas a minha voz travou. Eu não conseguia emitir som algum. Foi tão estranho, e eu sou alguém que fala muito. Mal consegui fazer minha voz sair como um sussurro para que meu marido voltasse. É claro que ele não ouviu. Então eu continuei tentando gritar, mas simplesmente não conseguia. Meu marido acabou olhando para trás porque sentiu que eu não estava mais atrás dele, e ele começou a voltar na minha direção. Eu ainda mal conseguia falar e senti o Yeti à minha esquerda o tempo todo, me observando em silêncio. Eu não senti que ele fosse me machucar, mas mesmo assim eu estava petrificada. Quando meu marido me alcançou, eu apontei para baixo no caminho e mostrei a pegada. Ele ficou encarando, depois olhou para mim com os olhos arregalados e começou a... Ao olhar em direção ao Yeti, eu disse: para, a gente tem que ir agora. O meu marido assentiu e a gente saiu correndo pela trilha. Corremos por cerca de 30 minutos até que aquela sensação estranha nos deixasse. Eu me senti petrificado o tempo todo e não parei de tentar correr, mesmo com nossas mochilas pesadas, até nos sentimos normais de novo. Quando finalmente paramos, contei ao meu marido o que eu encontrei, a voz e o vulto e o rosto e os olhos, e o que o Yeti tinha falado na minha cabeça. Eu nunca tinha ouvido falar de comunicação mental até mais tarde, e então faz sentido. Nós dois ficamos muito abalados, mas eu fico feliz que ele tenha visto a pegada. Senão, acho que ele não teria acreditado totalmente em mim. Quando chegamos à próxima cidade para passar a noite, perguntamos aos locais se eles já tinham visto o Yeti, e nossas histórias voaram. Eles nos disseram que o Yeti vive na montanha, que nunca se deve caminhar sozinho, e que, se não incomodasse, ele não iria incomodar a gente. Mas, de vez em quando, o Yeti entra na cidade e leva pequenos animais,
como galinhas e cabras ou plantações, principalmente de batatas. Disseram que tentavam viver pacificamente com o Yeti, mas que não deveríamos irritá-lo ou ele buscaria vingança. Crianças não podem ir às montanhas sozinhas. Desde aquela época, vivendo na costa leste dos Estados Unidos, principalmente na Pensilvânia e na Maryland, não tivemos mais encontros. Fizemos trilhas na trilha dos Apalaches com frequência, mas honestamente, para mim tá tudo bem assim. Ouvi sons de assobio tarde da noite. Também encontrei orbes azuladas, mas isso é história para outra hora. Eu queria finalmente compartilhar minha história sobre o Yeti. Antes da gente falar da próxima parte, eu queria só ressaltar que eu queria muito ter acesso ao escalpo do pé grande e ver a mão de perto. Eu acho que seria incrível ver isso de perto. Mesmo sendo, de um bode, mesmo sendo uma mão humana, ela tem muito folclore em cima disso. Tem, com certeza. Isso tá exposto em algum lugar? Fica no, fica no monastério de Pamboche, lá no Nepal. Chique. Um dia você vai lá, amigo. Cava falou ali, neve tem profundidade, então andar largo não dá eficiência. E se isso for casual, pelo tamanho e diâmetro das pegadas, a pessoa tem 2,30 m. E 2,30 Eu, m é ach... bem comum, eu né? achei. Eu achei meio nerd da parte da Cava. Mas faz sentido. Achei uma coisa muito exatas. Ele também fez um outro comentário de que o escalpo, nesse estilo, sendo de um bode, também dá medo. Porque o escalpo, ele É. é esquisitinho até, né? Ele é bem... Ele tem um formato bem característico. A história do Yeti é uma jornada que atravessa séculos, partindo de divindades espirituais até chegar aos microscópios dos geneticistas modernos. Esse embate entre o relato ocular e a análise laboratorial define todo o mistério. 1832, o explorador B.H. Hodgson faz o primeiro registro ocidental, relatando uma criatura bipedal e alta, coberta por pelos escuros no Nepal, que ele inicialmente confundiu com um orangotango. Lawrence Weddell, 1899. Ele encontrou pegadas a 5.000 metros de altitude em Sikkim, que eram 5 vezes maiores do que as pegadas de um ser humano normal. Em 1991, durante uma expedição de reconhecimento ao Everest, Charles Howard Bury encontra pegadas massivas a 6.400 metros de altitude. Seus guias chamam de Matokamgi, Homem-Urso das Neves, mas um erro de tradução jornalística imortaliza o nome Abominável Homem das Neves. 1995. N.A. Tombazi, um fotógrafo da Royal Geographical Society, afirmou ter observado uma criatura a cerca de 4.600 metros de altitude. Ele a descreveu como exatamente parecida com a de ser humano em silhueta, caminhando ereta e parando ocasionalmente para arrancar arbustos de rododendro. Em 1940, Stalwormin Hawicks, em seu livro The Long Walk, ele afirmou que seu caminho foi bloqueado por horas por 2 animais bípedes que apenas se arrastavam na neve, mostrando indiferença aos humanos. 1950, o explorador Peter Barney contrabandeia um dedo de uma das mãos mumificadas no monastério de Pangboche, no Nepal. Em 1951, o montanhista Eric Shipton tira a fotografia mais famosa da história da criptozoologia. Uma pegada nítida na neve ao lado de um machado de gelo para escalada. Esse registro disparou o interesse mundial e é considerado por alguns como a melhor evidência física já obtida.
Olha, eu acho interessante que aqui a gente vê que entre 1830 e 1950 tiveram muitas, mas muitos avistamentos de pegadas grandes a mais de 4.500 metros de altitude. E se não significa que pelo menos um urso de proporção muito grande tá lá nessa altitude, tem uma coisa que se esconde lá. Me faz pensar, porque um urso grande também é fora do comum, né? Um urso bem grande é fora do comum. E é um urso diferente dos outros, assim, que tem uma pegada diferente, um comportamento diferente, tudo diferente. Se for um urso, é um urso diferente. Cava falou que o urso não faz sentido para se alimentar lá. Se for grande, ele come muito e ele não tem quase nada a 5 quilômetros de altura, de altitude. É muito alto para animais comuns sobreviverem. Então, é outro ponto, né? Se ele tá a 5.000 metros de altura, do que ele se alimenta? Ele hiberna por muito tempo, sai, come uma coisinha ou outra em altitudes mais baixas, por isso encontra pegadas. Gosto de acreditar nisso. É, ele teria que realmente ele teria que ir para os lugares menos remotos, né, para encontrar alimento e depois ir lá para cima, e hibernar, que nem Uhum. você falou. E aí tem que hibernar durante muito tempo, mas não sei, gente, eu gosto mais de ir pra parte mística da situação do que uma coisa mais científica, nesse caso. Aham, você acha que ele é um ser sobrenatural? Eu prefiro que seja. Eu prefiro que seja, porque senão é mais uma espécie não conhecida de um animal. Eu tenho pensamentos controversos sobre isso. Eu gosto muito de pensar ele como um animal de grandes proporções, porque eu gosto de animais grandes, tipo baleias e girafas. Então, ter um primata com 2,70 de altura seria muito massa. Mas pensar em um ser místico também é bem interessante. Vamos avançar mais um pouquinho entre 1954 e 1986. Em 1954, uma expedição do Daily Mail analisa um suposto escalpo do Yeti no monastério de Pangboche. O veredito científico da época indicou que os pelos pertenciam ao ombro de um animal de casco e não a um primata. Entre 1960 e 61, o Sir Edmund Hillary ele lidera uma missão para coletar provas definitivas. Ele leva um escalpo sagrado para Londres, onde testes revelam que a peça era feita de pele de cerol, que é uma espécie de cabra antílope do Himalaia. Em 1970, Don Williams, durante uma escalada no Annapurna, o montanhista britânico afirmou ter visto uma criatura que se movia em quatro patas. Em 1974, o incidente de Machermo e a violência contra o rebanho de iaques. Em 1983, durante uma caminhada rumo ao acampamento base na geleira de Cumbu, um estudante de pós-graduação dobrou uma curva estreita e deu de cara com um primata de pelos avermelhados, com um pouco mais de 1 metro de altura. A criatura não parecia assustada. Ela simplesmente escalou uma parede de gelo vertical de 6 metros com uma agilidade impressionante e desapareceu. O guia Sherpa confirmou que era um Yeti, explicando que para os locais o termo abrange vários tipos de primatas da montanha. Em 1983 e 86, pesquisas no Vale de Barun, no Nepal, concluem que muitos avistamentos de ninhos atribuídos ao Yeti pertencem, na verdade, ao urso negro asiático, que pode apresentar comportamento bipedal e deixar rastros que parecem humanoides. Em 1997, Debbie participava de uma expedição quando encontrou uma pegada enorme e isolada na neve, em uma área onde não tinha outros rastros. O encontro foi mais espiritual do que físico. Ela relatou ter sentido uma forte comunicação mental vindo da criatura. Segundo Debbie, o ser transmitiu uma mensagem que era guardião daquele lugar e que os humanos eram intrusos. O relato destaca o sentido de reverência e ao aviso que certas áreas devem permanecer intocadas. Dezembro de 2007, Nepal.
Josh Gates e sua equipe relatam a descoberta de uma série de pegadas na região do Everest, no Nepal, que se assemelhavam muito às descrições do Yeti. Cada pegada media cerca de 33 centímetros de comprimento por 25 de largura, apresentando 5 dedos. Na ocasião, foram feitos moldes de gesso que foram examinados pelo especialista Jeffrey Meldrum, da Idaho State University. Embora o Meldrum tenha considerado inicialmente que as marcas eram morfologicamente precisas demais para serem falsas, ele mudou de ideia depois de investigações mais profundas. 2009, Butão. Em uma expedição posterior no Butão, Gates encontrou amostras de pelos. Segundo as fontes, um analista forense concluiu, na época, que esses pelos continham uma sequência de DNA desconhecida, pertencente a um grande primata da espécie ainda não identificada. 2011. O dedo contrabandeado de Peter Byrne é classificado como um dedo humano. 2012. Alexander caminhava por uma floresta densa, quando ele avistou o que parecia ser o tronco de uma árvore, muito alto e estranho, coberto por alguma coisa que lembrava musgo ou casca seca. Ao se aproximar da árvore, entre aspas, ela se moveu, relevando ser uma criatura gigantesca, bípede. O ser utilizava um mimetismo perfeito para se misturar ao ambiente florestal e, ao ser descoberto, apenas caminhou silenciosamente para o interior da mata, deixando Alexander em estado de choque com o tamanho daquela coisa e a camuflagem do animal. 2013, 2014. O geneticista Brian Sykes, de Oxford, analisa os pelos do botão. Ah, desculpa! Desculpa! Ai, gente, eu tava tentando não fazer piada com o botão em momento algum, mas aí. Mas os pelos do botão é intancável. Ai, Felipe, como é que você não viu isso quando você tava escrevendo? Eu vi! Eu deixei de propósito. Ai, que ódio! Enfim, o Brian, ele analisa os pelos encontrados no botão, não muda muita coisa. Não Mas ele muda. analisa, não muda, mas os pelos encontrados no botão e na Índia. Os testes iniciais sugerem uma correspondência com o DNA de um ancestral de urso polar de 40 mil anos, levantando a hipótese de um híbrido desconhecido vagando pelas montanhas. Em 2017, um estudo abrangente, liderado por Charlotte Lindqvist, analisa 9 amostras de Yeti, entre aspas, né, Yeti. O resultado é devastador para quem acredita. 8 amostras eram de ursos locais, marrom do Himalaia, azul tibetano e negro asiático, e era de um cão doméstico. Em 2019, o exército indiano relata pegadas gigantes perto do Makalu, que cientistas prontamente atribuíam a ursos cujos rastros foram deformados pelo degelo. Eu acho incrível que mesmo em 2019, a gente ainda tem algumas pequenas provas de que tem alguma coisa se escondendo lá em cima. Digo lá em cima, nas montanhas, no alto das montanhas do Himalaia. Mas se foi alguma coisa, como a Abby falou, que existiu e foi extinto e deixou só os rastros, não sei. Se ainda existe em uma densidade bem pequena, um, dois, três indivíduos, ou espécies diferentes que sejam mais primatas do que perto de humanos e ajam mais como primatas do que como humanos, eu acho também bem provável de que isso aconteça. Principalmente os Yetis são pequenos. Que um Yeti pequeno, eu, vendo de fora, eu penso que seria um macaco, um primata. Não sei. E mais cedo a gente falou, lá no começo, quando a gente tá falando das características, tava até falando que possivelmente tem alguns que tem, sei lá, 2,40 m, 2,40 m, mas tem uns que tem, sei lá, 1,80 m ou até menos. Isso, 1,50 m. E 1,50 m. sim, só que o que você pensa é 1,50 m, eu acho que 1,60 m é a altura de um gorila.
se eu não estiver enganado. Mas você pensar que existem primatas no alto de uma montanha que é basicamente só gelo, é estranho, né. O que que eles fazem lá, do que eles se alimentam? A ciência é direta ao afirmar que as evidências físicas encontradas até hoje, como pelos, ossos, pertencem a espécies conhecidas de urso. O mistério persiste por 2 motivos que desafiam uma conclusão, um ponto final. E o primeiro, que é a possibilidade biológica baseada em registros históricos. Alguns fósseis provam que o Gigantopithecus, um primata que chegava a 3 metros de altura, viveu naquela região. E quem sabe ele não deixou alguns descendentes e alguns vales que ainda não é muito explorado pelos humanos e não tem uma constante presença de humanos. O segundo motivo é a consistência impressionante dos relatos. Moradores de áreas extremamente isoladas, que não têm contato entre si, eles descrevem exatamente a mesma criatura bípede. Eles detalham padrões de comportamento e ataques a humanos e ao gado que não batem com uma forma de agir dos ursos locais. Essa semelhança nos depoimentos, vindo de lugares tão distantes, é o que mantém a dúvida viva entre os pesquisadores e entusiastas. E é difícil decifrar a ciência por trás do Yeti. É como observar uma miragem que está lá no deserto de gelo. De longe, você tem aquela forma humanoide que parece inquestionável para quem vê de perto no terreno. Mas quando essa mesma imagem passa por lentes de microscópios e se analisa o DNA, ela cai em animais que já foram catalogados. E isso deixa aquela eterna pergunta se o que foi visto era só um reflexo de algo que é conhecido ou uma criatura que desaparece bem no instante que a gente tenta chegar até ela. Depois de subir essas montanhas e olhar de perto todas as evidências, a gente acaba em um impasse. De um lado tem o laboratório, o DNA e a frieza dos números dizendo que tudo o que encontraram até hoje não passa de restos de ursos que vivem ali na região. A ciência é bem clara nesse ponto. Para eles não existe nenhum homem macaco nos arquivos oficiais. É o lado racional tentando colocar ordem ao caos dessa história. Só que, por outro lado, existe o fator humano. Tem o guia que mora lá faz décadas, o alpinista experiente que não ganha nada inventando história, e o fato de que estamos falando de um dos lugares mais isolados do mundo. É fácil dizer que algo não existe sentado em um escritório, mas a sensação muda quando você está a mais de 6.000 metros de altura, no escuro, e ouve um som que não pertence a esse lugar, né? No fim das contas, o Yeti acabou virando um tipo de vigia dessas áreas. Por causa do medo ou do respeito por ele, criaram santuários e parques enormes no Nepal e no Butão que protegem a vida selvagem de verdade. Se ele é um bicho de carne e osso que a ciência ainda não pegou, ou se ele é apenas um jeito do nosso cérebro projetar o medo do desconhecido, no fundo isso nem importa tanto. Que é o que a gente já tinha falado sobre isso, porque a gente estava comentando sobre a importância dessas lendas, porque é isso, no fim das contas não importa muito, é uma coisa real, não é uma coisa real. Enquanto tá fazendo ali o seu serviço de tanto criar memória nas pessoas, criar uma identidade nacional ali para aquelas pessoas acreditarem no, sabe, naquele ser, quanto no serviço sabe, na prestação de serviço mesmo de preservação, enquanto isso estiver acontecendo é o que importa, na verdade. Sim, e às vezes é esse o motivo de existir a lenda, de preservar, Sim. tanto as memórias quanto a ecologia local e a cultura. E de verdade, eu até arrepio de falar, eu nunca tinha olhado para uma lenda com essa lente de preservar a ecologia, no caso mais específico, porque a lenda preserva a cultura, mas preservar criando parques assim, eu achei isso fantástico. Não, é genial, genial.
O que importa de verdade é que, enquanto existirem esses vales onde ninguém consegue chegar aí, que por favor permaneça assim, essa lenda vai continuar viva. O Yeti é um lembrete de que o ser humano não manda em tudo. Ele é dono da fronteira entre o que a gente entende e o que a gente só consegue imaginar. Então, da próxima vez que você viu uma sombra estranha ou ouviu um barulho que o vento não é a explicação, talvez é melhor tentar não descobrir o que que é. Mantém essa lenda na tua cabeça. Algumas coisas foram feitas só pra ficar no escuro mesmo. Nossa, eu concordo com essa frase, inclusive, tá? Sim, sim. Eu acho que vai ser uma baita série, a gente pegar um bestiário de criaturas e de lendas. Agora me deu um propósito ainda maior, eu não tinha um motivo pra fazer isso, sabe. Agora eu tenho, eu É tenho. porque quando a gente para pra analisar com carinho, com cuidado, cada uma dessas criaturas, a gente vê um motivo delas existirem, né. Nem que o motivo seja uma pessoa num lugar mais remoto que tá contando história para os seus filhos ali, sabe, que vai passando de geração em geração, sabe. Não sei, eu gosto muito dessa coisa, por isso que eu me interesso muito por lendas, contos de fadas também eu me interesso muito, porque tem essa coisa de cultural ali, que aproxima as pessoas, querendo ou não. Sim, sim. E falta isso na nossa comunidade, brasileira, de manter essas lendas vivas. E a gente sempre acaba voltando pra eu vou esse bestiário é para o mundo inteiro. Ele não vai ser focado só no Brasil, mas ele não vai ser só focado nos Estados Unidos também. Tanto que, nas pautas que eu fiz, tem não tem Estados Unidos por enquanto. Eu tenho 4 pautas E já prontas tem e latinidades. já tem. A gente já tem, hã, 2 asiáticos, um brasileiro e um europeu. Então, o presidente russo descobriu provas de que a lendária criatura existe durante uma breve viagem de férias na região de Kemerovo. Guardas ambientais e caçadores em terrenos montanhosos remotos dizem que o líder do Kremlin testemunhou pessoalmente 3 Yetis durante um recente passeio de helicóptero a um local isolado. Famoso por supostos avistamentos do Almaty russo, ou Homem Selvagem, como é conhecido. Os guardas explicaram. Ele e sua comitiva viram um Yeti macho adulto, uma fêmea e um filhote menor, a uma distância de cerca de 150 metros, disse Dmitry Ivanov, um especialista em vida selvagem de parques nacionais que estava com o grupo no momento. Dmitry afirmou. A princípio as criaturas ficaram paradas apenas nos observando. Depois deram passos largos e entraram nas árvores. Elas reapareceram brevemente, como se estivessem curiosos com o grupo presidencial, mas desapareceram rápido de novo entre as árvores e os arbustos. As criaturas estavam cobertas por pelos espessos de cor cinza e davam passos gigantes, muito maiores que os de um homem. Entende-se que o avistamento foi confirmado pela equipe de segurança do presidente de 64 anos, Putin, após inspecionarem pegadas encontradas na neve recém-caída. Fotos da pegada foram divulgadas posteriormente na sexta-feira, 1º de abril, pelo serviço de imprensa do Kremlin. Não se sabe se as fotos foram tiradas pelo primeiro-ministro Dmitry Medvedev ou um fotógrafo experiente que estava na mesma viagem, de acordo com reportagens de jornais locais em Kemerovo. O avistamento da família de Yeti ocorreu durante a última visita do presidente Putin para observar a vida selvagem em regiões remotas da Sibéria. Dizem que ele ficou impressionado com o que viu.
Agora, cientistas da divisão siberiana da Academia Russa de Ciências receberam ordens para investigar a descoberta, mas os russos afirmam que farão de tudo para proteger o Yeti em seu habitat natural. Putin é conhecido por seus esforços para proteger a vida selvagem siberiana, incluindo tigres, leopardos, ursos polares e baleias do Pacífico. Mas se o achado do Yeti for confirmado, essa área será uma conquista mais notável. Ele voou em um asa delta sobre a Sibéria Ártica em uma tentativa de ensinar grous brancos a voar para o sul na migração. O Yeti também é conhecido como Pé Grande ou Abominável Homem das Neves. Avistamentos foram relatados na América do Norte, na Rússia e em áreas da Ásia ao longo das décadas, mas os céticos sempre descartam a alegação. O local da descoberta sensacional fica a cerca de 32 quilômetros das Cavernas Azaz, um local onde crentes do Yeti afirmam ter havido avistamentos anteriores. Igor Burtsev, diretor do Centro Internacional de Ominologia em Moscou, disse: "Essa é só uma notícia extraordinária. Aqueles que negam o Yeti agora terão que engolir suas palavras. Já tinha encontrado pelos de Yeti nas cavernas Azaz, mesmo que os americanos e britânicos tenham contestado nossas descobertas." Igor é, naturalmente, conhecido por seu trabalho com os pé-grandes nas fazendas Carter nos Estados Unidos, e também pela descoberta do crânio de Zana e seu estudo de DNA. Vamos só encerrar com uma curiosidade, depois a gente volta falando disso, mas vai, Sibs, manda essa curiosidade que eu achei fantástica. Em 2011, a região russa de Kemerovo chamou a atenção do mundo com relatos de que o presidente Vladimir Putin teria avistado uma família de Yetis. Na época, jornais locais chegaram a publicar fotos de pegadas como prova do encontro. No entanto, o principal investigador a analisar esses eventos foi o antropólogo americano Jeffrey Meldrum. Após participar de uma conferência na região, ele afirmou que as supostas evidências eram, na verdade, uma encenação organizada por oficiais locais para atrair o turismo e gerar publicidade para a área. Eu vou levantar um ponto de que aí a gente tá numa guerra fria entre Estados Unidos e Rússia, com o Putin tentando atrair uma publicidade para uma área que talvez precisava de um incentivo de alguma, sei lá, um ecoturismo, e do outro lado os Estados Unidos atacando a Rússia e falando: "Olha, ele tá inventando tudo isso, olha que Aham. safado que ele tá fazendo". E no mesmo período, surgiram histórias de que soldados na fronteira teriam capturado uma fêmea de uma Yeti na Sibéria. Outros relatos falavam de um caçador que disparou contra uma criatura parecida com um urso que atacava suas ovelhas, mas o ser teria fugido correndo sobre duas pernas. Apesar do impacto inicial dessa notícia, as investigações revelaram que muitos desses casos foram uma farsa ou golpes publicitários. E isso reforçou a visão de que tais avistamentos costumavam ser erros de identificação de ursos ou até algumas fraudes planejadas. Ainda em outubro de 2011, o entusiasmo na Rússia era tão grande que Kemerovo sediou uma conferência internacional sobre o tema. Na ocasião, cientistas e entusiastas declararam ter chegado a 95% de evidências da existência do Yeti naquele território. O grupo apresentou amostras de pelos e fotos de ninhos feitos de galhos em cavernas da região. Para eles, as provas encontradas na caverna Asas eram suficientes para confirmar que o Yeti russo, ou Amasti, era habitante real das montanhas da Sibéria. Apesar de ser apontado como uma farsa, a intenção de trazer o ecoturismo para a região
possivelmente uma outra área de preservação ambiental, porra, de novo, por que não? Deixa. Porra, tá criando Sabe, uma mística, tá preservando o meio ambiente, tá gerando, tá rodando a economia, se você quiser ter um pensamento mais capitalista, tá rodando a economia, vai atrair gente pra gastar dinheiro lá. Consequentemente, o pessoal vai ter mais dinheiro pra gastar. querendo ou não, não é algo ruim, é alguma coisa que inclusive vai marcar quando você pensar: "Nossa", sabe, tal região tem Yeti, tem a lenda muito forte local, coisa e tal, sabe, que nem pensar em Minas Gerais, a gente pensa em café, doce de leite e queijo Minas, sabe, é coisa cultural. E eu fiquei com vontade, eu nunca tive vontade de subir a cordilheira do Himalaia. Eu gosto de ver, eu iria para o Nepal tranquilo para ficar vendo, assim, na cidade, vai faz um passeio aqui e ali numa estação de esqui. Eu fiquei com vontade de conhecer um monastério pra ver o escalpo e pra ver a mão que tá lá em cima. E, tipo, se um dia eu tiver oportunidade pra fazer isso, olha que maneiro, cara. Vou ter uma história bizarra Sim, pra contar sobre isso. E as pessoas têm essa oportunidade lá. E a gente tem oportunidades aqui também. E é maluco sim, pensar tem muita nisso. coisa boa pelo mundo, assim, referente a isso, sabe, a lendas, culturas, sabe, é muito doido. Ah, eu espero que esse episódio tenha feito vocês a verem as lendas como uma forma diferente, com lentes diferentes. Eu espero que tenha acontecido isso com vocês. Se você chegou até aí, comenta, fala uma palavra aí, um conjunto de palavras para o pessoal comentar. Faz o seguinte, comenta quanto você calça, Comenta quanto você calça, boa, boa, eu acho achei da hora. ótimo. Vamos ver quantos pé grandes ouvem a gente. Justo, eu não entraria. Eu não entraria. Eu tô aí no 39, pé pequeno. É, eu acho que passou de 40 já pode ser considerado pé grande, já pode. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso bestiário, da nossa coletânea. Não sei, ainda não tenho um nome para esse episódio, mas até a data de publicação eu terei que ter um nome para este tipos de episódio, mas eles vão ser escalados com relatos regionais brasileiros. Então, semana que vem a gente vai falar de outro estado. Eu vou abrir enquete no Insta, então votem lá o que vocês querem escutar de próxima cidade, mas eu já tenho relatos aqui de outros criptídeos e outras lendas. Ah, eu quero escutar só isso, só lendas desse formato. Então comenta muito, vai aí, dá sua vida pra convencer a gente a focar só nisso. Sim, sim. Porque, querendo ou não, dá mais trabalho também, né, essa pesquisa mais Ah, profunda. dá, a gente tem que montar a pauta, tem que fazer muita pesquisa, tem Então que só vale a pena colocar. se vocês estiverem, tipo, amando mesmo. Sim, sim. Mostre que vocês estão amando mesmo. Vai ser o nosso nivelador aqui. Mas, dito isso, Sibs, muito obrigado por embarcar nessa desventura comigo. Ai, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Vai ser muito maneiro criar esse bestiário contigo. Sim, vai ser muito legal. Eu tô muito animada, eu tô muito hypada. Mas então é isso, pessoal. Meu, muito obrigado pra você que ficou até aqui. E cuidado na Cordilheira do Himalaia. Tchau! Tchau.